Como sabem e acredito que partilham esta opinião comigo, Sandra Felgueiras tem desempenhado um papel fundamental do ponto de vista da procura da verdade em Portugal e de manter o jornalismo minimamente imparcial e de escrutínio até do poder político. Sandra Felgueiras tem disputado as mais variadas investigações, sejam elas mais de teor político, sejam elas mais de teor judicial, etc. Tem feito trabalhos ótimos. E no dia de hoje fez uma intervenção na CNN que me chocou um pouco, porque foi ao terreno saber contornos do acidente trágico que aconteceu em Lisboa, das pessoas envolvidas no dia-a-dia deste elevador, e vamos ouvir Sandra Felgueiras a fazer uns comentários que me chocaram particularmente e que eu acho que são dignos de ser ouvidos. Vamos ouvir e faremos uns comentários. Passado, por exemplo, e então se em 2018 o Carlos Moedas diz que não existe nenhum relatório sobre esse episódio, então sobre este muito menos, o mesmo elevador 1, aquele que agora se desfez, no trajeto ascendente, portanto estava a fazer o percurso da Praça dos Restauradores para o Mirador de São Pedro de Alcântara, sobe 50 metros e cai em queda livre. E nenhum dos freios funciona. Nem o automático, nem o pneumático, nada trava aquilo. O que trava é que o cabo funciona e, portanto, como aquilo é em roldana, aconteceu-lhe o mesmo que aconteceu ao elevador 2, desta vez, portanto, vai um bocadinho além daquilo que é o início da sua marcha, embate, mas não provoca grandes danos, não descarrila, as pessoas estão de pé, caem, o guarda-freios chama a manutenção e, apesar disso, nada acontece. O que é que eu quero dizer com nada acontece? É que o elevador prosseguiu a sua marcha logo a seguir. Ora, quando alguém nos conta isto, depois deste desastre, o que é que nós pensamos? Quem está a tomar conta destes elevadores, leia-se a Carris, ou não é informada e alguma coisa aqui está a correr mal porque os contratos com a Main, com a MST foram sendo renovados, ou confia demasiado, porque eu não acredito que estes guarda-freios não falassem entre eles. Nós temos aqui um problema, não é? Sandra Felgueiras foi ao terreno falar com trabalhadores que fazem turnos neste elevador, no elevador, enfim, do dia trágico, do acidente trágico que aconteceu em Lisboa, e basicamente conta-nos um episódio destes, em que pelos vistos temos os primeiros 50 metros a serem percorridos pelo elevador e, enfim, do ponto de vista técnico, não venham a este vídeo procurar qualquer sabedoria técnica do ponto de vista destes elevadores, porque não faço ideia sobre o que se passa, não conheço, não percebo do assunto, vou deixar quem percebe falar do assunto. Mas enfim, eu acho que, como diz Sandra Felgueiras, o senso comum permite-me fazer uma análise muito simples, que é, se nós temos um teste, sortudo, diga-se de passagem, de que nos primeiros 50 metros, e que pelos vistos não magoou ninguém, graças a Deus, tivemos os primeiros 50 metros de avanço deste elevador, e nenhum dos travões funcionava, e logo a seguir prossegue a marcha, temos um problema, não é? Quando, enfim, numa circunstância dita normal, enfim, analisado por uma pessoa que não percebe nada do assunto, eu, se tiver a sorte de estar na rua com o meu carro, que não é propriamente novo, é um carro antigo, e se me aperceber, por sorte, numa situação inofensiva para a minha pessoa, que os meus travões não estão em funcionamento, eu, no mínimo, vou ao mecânico a seguir. Porque eu tenho a plena noção que se eu voltar a precisar dos travões, com toda a probabilidade, vou ter um problema. Pior ainda, segundo o relato de Sandra Felgueiras, recolhida esta informação no terreno, nenhum travão funcionava. Trazendo para a analogia do carro, os travões do pé não funcionavam, o travão de mão não funcionava. Ou seja, se vocês aceleram um bocadinho numa circunstância em que não deveriam acelerar, têm um veículo desgovernado a causar o perigo a milhares de pessoas. Na estrada, enfim, qualquer pessoa pode ser afetada com o facto de vocês não conseguirem travar o vosso veículo. E, portanto, cruzam-se com milhares de pessoas na estrada, qualquer pessoa pode ser uma vítima vossa, não é? E a partir daí há um certo grau de responsabilidade se vocês avisam alguém, se os condutores deste elevador avisaram as pessoas de que não havia travões, os seus superiores, o que quer que seja, quem decidiu que a marcha deveria prosseguir depois disto, deveria assumir responsabilidades sobre, enfim, o facto do elevador não ter travões e dever ter.
Porque a questão é, não aconteceu nada neste dia, tudo muito bem, mas e se tivesse acontecido? Quem tomou a decisão de prosseguir viagem depois de saber que não há travões é o responsável. Enfim, é tão simples como isto. Mas vamos ouvir a segunda parte, porque isto ainda piora um bocadinho. Sobre estes episódios, olha, caiu-me o elevador, isto, meu Deus, o que é que se passou? E depois há outra coisa essencial, quando eu falo em falha de segurança, nomeadamente referindo-me ao facto de não existir redundância, ou seja, de nenhum daqueles freios ser capaz de travar aquela iminência. Porque isto poderia ter acontecido na passada semana, como poderia ter acontecido aqui há um mês, há 2, há um ano, não funcionava, ponto final, parágrafo. É que eu acho que as pessoas não fizeram contas, nós estamos a fazer contas e vamos mostrá-las mais à frente no Jornal Nacional. Há um número de viagens que eram feitas diariamente por aqueles elevadores. Vamos cá fazê-las muito rapidamente. Ele começava a sua marcha às 7 da manhã, terminava à meia-noite e fazia percursos de hora a hora, das 7 às 8, de um quarto em quarto de hora, depois a partir daí de 10 em 10 minutos, havia outro período em que passava a ser de 15 em 15 minutos e aí sucessivamente. Ora, basta nós multiplicarmos isto pelas horas, por estes intervalos horários e vermos que de cada vez podiam ir 42 pessoas, que é a lotação máxima, um bocadinho menos, para eu fazer uma pergunta muito simples que espero que a senhora engenheira nos ajude a explicar, que é, quando alguém nos diz que essa regularidade, desculpa, acontece há quantos anos? Olha, isso não sei, mas sei que, pelo menos nos últimos anos, o que os guardas-freios com quem falei me contam é que estes são os horários. Havia 3 guarda-freios, um que entrava às 9, saía às 2h30, o André Marques entrou às 2h30, ou 2h15, 2h30, saía às 8 e depois havia um que fazia o turno mais pequeno, que depois rodava, que fazia o das 8 para perceber se os protocolos de segurança que têm sido aplicados e que têm estado em vigor estão adequados ou não. Era aí que eu queria chegar. Porque isso parece uma das perguntas-chave para percebermos como é que se podia ter prevenido esta tragédia. Era aí que eu queria chegar, porque eu acho que o problema maior reside aqui. Sim. Não sendo eu da engenharia mecânica e estando aqui apenas a falar daquilo que o bom senso me permite. É que quando nos dizem assim, com esta certeza política, não, o cabo tinha mais 300 ou 200 e não sei quantos dias de duração. Tinha 2/3 da vida útil, portanto, enfim. Qual é a fórmula matemática que subjaz a este tempo de validade? Pois é que isto tem sido interessante, tem sido dito que, enfim, este cabo tinha X tempo de duração de vida, mas ao mesmo tempo talvez não leve em consideração variáveis que se alteram de forma constante com o dia-a-dia da atividade, ou seja, pode haver dias em que levem mais pessoas, pode haver dias em que levem menos, e é óbvio, aos olhos de qualquer pessoa, até eu que não percebo nada do assunto, que se um cabo tiver o peso de um número de pessoas inferior ao sábado e superior ao domingo, vai haver mais desgaste ao domingo. E, portanto, estas alterações e pequenas variáveis são tidas em conta para se falar da vida útil do dito cabo. É importante perguntar isto, enfim, isto de um ponto de vista meramente senso comum, mais uma vez digo, não é aqui que vem buscar análises técnicas. Do ponto de vista político, eu não considero que haja razão imediata para Carlos Moedas se demitir, e estou-me a borrifar para Carlos Moedas tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista político. Pessoalmente não o conheço, politicamente desprezo Carlos Moedas e, portanto, é-me indiferente o que é que lhe acontece. Agora, vamos partir do pressuposto que o relatório técnico diz que houve este acidente porque houve falha humana de um dos técnicos. Caramba, Carlos Moedas não tem que se demitir porque houve falha humana de um dos técnicos. Se a decisão política de Carlos Moedas influenciar esta situação e de alguma forma tiver influenciado o acontecimento, bom, aí sim, diretamente, há que assumir responsabilidades políticas. Por outro lado, concordo de certa forma com o que ouvi Marcelo a dizer ontem, apesar de considerar que Marcelo é um completo hipócrita em dizer isso. Enfim, uma pessoa que está a desempenhar o cargo tem sempre responsabilidade política, não tem obrigatoriamente culpa, não é? Há que distanciar um bocadinho os dois. Se tiver culpa, para mim, só há um caminho. Se decisões políticas de Carlos Moedas tiverem provocado isto, e isso for compreendido e enfim, concluído no relatório, sem dúvida nenhuma, demissão, etc. Agora, se houver culpa, enfim, de um condutor que teve o trágico acidente de cometer um erro e foi 100% culpa dele, quer dizer, não posso pedir a demissão a Carlos Moedas. Por outro lado, responsabilidade política tem que assumir sempre, porque é ele o detentor do cargo. Mais uma vez digo, eu não votaria em Carlos Moedas
se votasse ali, não votaria se votasse nessa área, não votaria em Carlos Moedas. Não conheço pessoalmente, desprezo politicamente. Agora, não podemos dizer diretamente que a culpa é de Carlos Moedas, podemos dizer que há responsabilidade política, à semelhança do que disse o Marcelo, de forma absolutamente hipócrita. Responsabilidade política tem qualquer pessoa que esteja a tutelar, enfim, o cargo, genericamente falando, Presidente da Câmara, de Presidente da República, de Primeiro-Ministro, etc. E, portanto, agora, Marcelo Rebelo de Sousa, se fosse homenzinho, também teria a noção, pelos vistos tem-lhe faltado nos últimos tempos, de que responsabilidade política também tem ele, mesmo que eventualmente pudesse não ter culpa na questão do caso das gêmeas, que eu de certa forma acredito que ele possa ter culpa e interferência nesse caso, apesar de que não tenho provas nenhumas para o que estou a dizer, portanto vou dizer alegadamente, mas há alguns indícios, até do que nós ouvimos na CPI, de determinados profissionais envolvidos no processo de passar à frente de determinadas filas, que sem dúvida nenhuma podemos ter interferência superior do poder político, nomeadamente do pai de quem pediu ajuda. E quem pediu ajuda foi o filho do Presidente da República. Presidente da República é esse, enfim, representante do povo português na categoria, lá está, de Presidente da República. E, portanto, temos aqui um problema, não é? Portanto, Marcelo é um hipócrita, Carlos Moedas não me interessa nem pessoalmente, nem politicamente. Mais uma vez digo, não conheço pessoalmente, desprezo politicamente, mas acho que há que ouvir o relatório e fazermos a análise séria. Se Carlos Moedas tiver tomado uma decisão política que fez com que aquilo acontecesse, tem que se demitir, nem tem que se candidatar para as próximas eleições. Enfim, se for falha, sei lá, do condutor, alguma coisa do género, falha do condutor não será, mas vocês percebem. Se Carlos Moedas não tiver qualquer envolvimento, enfim, há que aguardar o relatório. Responsabilidade política tem sempre, culpa pode não ter. É isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer que tem ou que não tem, estou a dizer que pode ter, pode não ter. Há que aguardar e deixar analisar quem sabe, que não é o meu caso. E, portanto, no fundo, era um bocadinho isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Pedia-vos só que deixassem o gosto neste vídeo e que subscrevessem o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.